Então, como vocês viram aí no título, hoje eu vou falar sobre minhas primeiras impressões de os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. É, no Aqui eu vou estar englobando as 100 primeiras páginas, que é tipo prefácio, introdução, de dentro para fora, uma visão geral e um pouquinho da que eu peguei aqui da ideia do livro e etc. Eu tinha o porquê que eu estou fazendo esse vídeo aqui. No final já dessa parte de uma visão geral, ele meio que faz, quando ele explica, termina de explicar um último conceito, ele faz um desafio. Ele pergunta assim: como seria se você, tipo, eu lhe desafio a ler esse livro, é, como se você tivesse que explicar ele para uma pessoa nas próximas 48 horas. E eu já estava pensando um pouco em usar uma estratégia diferente para minha leitura. Então, juntou o desafio que o livro fez com essa ideia que eu já estava tendo, para testar, para ler de uma forma diferente. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho da minha relação com esse livro, que tem uma história por trás, e depois eu vou comentar esse comecinho dele, né, essas minhas primeiras impressões do começo dele, e é isto. Então, vamos lá. Tá, primeiramente, eu me chamo Will e vamos falar aqui sobre o livro, e é isso. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu lhe convido a se inscrever aqui no canal, deixar aquela curtida, comentário, essas paradinhas aí, que ajuda aqui pra gente. Esse livro eu recebi ele há um tempo. Na verdade, eu recebi, tipo, no meu emprego em 2021. Eu ganhei ele do meu chefe, só que eu ganhei a versão em inglês dele. Eu trabalhava em uma empresa de fora, e aí me deram esse livro e eu li ele quase todo, mas eu não cheguei a terminar. E aí, beleza, né? Parei, ficou ali de lado, eu disse, um dia eu termino. E aí eu li vários outros livros e coisa do tipo, eu entrei numa onda de ler, teve um período aí que eu entrei numa onda de ler bastante livro, assim, de autodesenvolvimento e etc, desenvolvimento pessoal, né? E eu parei de ler. E esse final do ano, tipo, muita coisa aconteceu comigo nesse ano, muitas mudanças. E um dos hábitos que eu perdi e que eu queria voltar era exatamente esse hábito de ler. E eu fiquei assim, mano, vou fazer o seguinte, eu vou começar por esse livro de novo. Eu acho que, tipo, eu quero voltar em alguns aspectos para ser aquela pessoa que eu era quando eu recebi aquele livro. E eu acho que seria legal. E aí, uma das compras que eu tinha feito quando eu estava nesse hábito de ler, eu comprava na promoção de livros da Amazon, né, na Prime Day, etc. Eu comprava um conjuntão de livro, aí lia, passava meses lendo eles, aí depois comprava mais outro conjuntão de livro. E aí aconteceu, como eu parei, tenho vários livros aqui que estão lacrados, inclusive. E um deles era esse aqui, que eu queria ler a versão em português dele, né? E aí eu fiquei assim, mano, quer saber? Vou começar por ele, vou voltar. E aí tá aqui, ó, eu li as 100 primeiras páginas. Então, essa é a historinha que eu tinha por trás com esse livro. E vamos lá. No começo, ele descreve basicamente, e aí, tipo, vamos ao que interessa, né? No começo, ele descreve a ideia aqui de, tipo, que no livro ele vai falar sobre princípios universais. O autor, que é o Stephen R. Covey, que já morreu em 2012, 2015, alguma coisa assim, ele fala aqui no comecinho. É, ele é um professor e tal, um estudioso, e ele não toma para tipo, ele não alega que ele criou essas coisas, que ele descobriu essas coisas. Muito pelo contrário, ele diz que isso sempre existiu, ele estava tipo, em conhecimento, isso já era público, porque ele vai falar sobre princípios básicos, sobre coisas fundamentais que estão intrinsecamente ligadas a gente. Tipo, uma criança, ela já nasce com alguns valores. Ela já sabe descrever alguma coisa, independente de input de sociedade, de criação e coisas do tipo. Então ele meio que defende essa ideia, e eu concordo com esse ponto de vista. Algumas coisas de fato são universais pra gente. É, e aí ele vai descrever sobre isso, e aí ele escorre. Então ele fala um pouco sobre as questões dos princípios universais, ele fala, e aí tipo ele vai descrevendo e ele entra ele usa uma anedota, uma história, na verdade não acho que não é uma anedota, é uma história real que rolou com o filho dele, ele tinha alguns filhos e o mais novo ele tinha problemas assim de desenvolvimento, né? Desenvolveu mais devagar, ele demorou mais para florescer, digamos assim. E aí ele traz essa história e tal, que quando ele estava pesquisando ele estava fazendo uma pesquisa, lendo alguns livros e tal, e ele percebeu que nos últimos 50 anos, ele estava analisando um período de 200 anos, digamos assim, e ele percebeu que nos últimos 50 anos tinha mudado um pouco a forma que a galera
os ensinamentos, né? De, tipo, de conceitos, de perfis. E aí ele meio que descreve duas éticas, uma ética da personalidade e uma ética do caráter, onde ele defende que na ética da personalidade as pessoas estão muito mais focadas em mostrar, em parecer, em manipular. Isso tem muito a ver com o meio que a gente vive hoje em dia, né? De rede social, de mostrar só aquele recorte e todo mundo achar que aquilo ali, sua vida é perfeita e coisas do tipo. E a ética do caráter que está muito mais vinculada em ser, em de fato, de tipo, da personalidade é mostrar, é ter, é possuir, é manipular, são essas coisas. E no caráter é muito mais de ser, de realmente, de você viver aquela coisa. E não necessariamente ficar mostrando. Então ele traz esse paradigma e que não tá errado, não é tipo, vejo, não entenda isso como tipo, a ética do caráter ela é melhor do que a da personalidade. Não, existe momento para as duas. Ele defende isso também e eu concordo, eu acho isso legal. É tipo, de fato, é tipo, tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado e coisas do tipo. Então, você precisa, infelizmente a gente tem que saber jogar. É uma coisa que inclusive vai muito contra mim e que eu quero mudar dessa questão de jogar o jogo. Mano, eu não concordo com essa visão de você possuir, de ostentar, de mostrar e de parecer, coisas do tipo, mas o jogo é assim, a vida é assim. Então, tipo, eu me considero uma pessoa inteligente e uma das reflexões que eu tive recentemente foi isso, tipo, mano, apesar de eu me considerar uma pessoa inteligente, eu me recuso a jogar o jogo. E isso não é uma decisão inteligente. Então, é uma das coisas que eu quero mudar, e não necessariamente que, tipo, eu vou manipular, vou ostentar coisas, não. É mais de, tipo, eu vou compartilhar, eu vou me mostrar mais. Já que, tipo, tem tanta gente que, tipo, é aquele negócio, né? Do paradigma do burro, tipo, quando a pessoa não lembro exatamente qual que é o termo, mas, tipo, as pessoas que não sabem, elas falam com muito mais convicção porque elas não fazem, do paradigma do ignorante, alguma coisa assim. As pessoas ignorantes, elas falam muito mais convicção porque elas não fazem ideia da ignorância delas, de que elas não sabem daquilo. Enquanto pessoas que sabem, por saberem a limitação, por saberem que não sabem, elas falam com muito mais parcimônia e normalmente não são ouvidos. Então, acho que a gente precisa mudar um pouquinho isso e eu enxergo bastante isso. Então, um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo é um pouco disso, de estar nessa mudança aí. É, e sim, e aí um próximo avançando um pouquinho, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. É, e aí, para finalizar, na última etapa dessas 100 primeiras páginas, na visão geral, ele meio que traz o conceito de PCP, que é produção e capacidade de produção. E aí ele traz a anedota da galinha dos ovos de ouro, da história que, tipo, um determinado dia o fazendeiro vê lá que uma galinha tinha coisado um ovo de ouro, ele achava que era uma piada, só que ele, não vai que, né? Aí ele levou para uma avaliação e ele viu que era um ouro maciço. E aí ele começa, tipo, a acordar, né, aguardar o dia seguinte ansiosamente para ver se vai ter o ovo lá e tal, porque dia após dia ela vai colocando, né? E aí chega um dia que ele quer apressar o processo. E ele resolve matar a galinha para pegar todos os ovos que tinha dentro dela e ele descobre que não tinha nada dentro dela. Ela era a produção. E aí ele ficou sem os ovos porque ele matou aquela capacidade. Então é uma reflexão assim muito sobre. E ele traz algumas comparações no mundo moderno e etc. De coisas assim, de tipo, quando você se mata para trabalhar e aí consegue uma promoção e aí, quando você consegue aquela promoção, você não produz como você estava produzindo antes, porque você se matou para trabalhar. Então, a gente está sempre meio que vendendo o nosso futuro, vendendo o nosso presente para conseguir o futuro, sendo que quando a gente consegue o futuro, a expectativa do nosso contratante, né, digamos assim, é que a gente continue produzindo igual, mas a gente não vai conseguir, porque a gente se matou para conseguir para dar aquela entrega, não era uma coisa natural. Então ele defende essa ideia do equilíbrio, que eu também concordo, que eu acho legal. E é isto. Então, meio que esse comecinho ele apresenta esses conceitos, ele fala sobre ele dá uma pincelada nos 7 princípios, etc. E aí é isso. E aí só para fechar, tem duas frases que ele bota assim bem no finalzinho que meio que me marcaram. Eu anotei aqui e eu achei legal para trazer aqui antes de encerrar aqui o vídeo. Então, uma das coisas é que ele fala assim: qualquer que seja a situação atual, eu garanto que você não é os seus hábitos. E isso me pegou assim porque eu fiquei, como eu falei, estou num período de mudança, de refletir bastante coisa e, enfim, é isto.
Não vou entrar muito nesse ponto desse vídeo. Você pode trocar os antigos padrões autodestrutivos por padrões novos, por padrões inéditos de eficácia comprovada, pela felicidade e por relacionamentos baseados em confiança mútua. Então, eu achei bem legal essa frase assim, principalmente esse começo. Qualquer que seja a sua situação atual, eu garanto que você não é os seus hábitos. Então, tipo, hábitos são coisas muito poderosas e coisas muito boas, tanto por tipo, porque eles são hábitos, são difíceis de mudar. Isso pode ser tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Se você tem hábitos ruins, eles são difíceis de quebrar. Mas você consegue construir hábitos bons, eles também vão ser difíceis de quebrar. Então, é muito mais a gente conseguir romper essa inércia, de romper essa primeira barreira e construir esses hábitos. E aí a outra coisa é que ele fala bem, é a última frasezinha assim do capítulo, é que ele diz: tudo que obtemos com. É uma citação de alguém que eu não anotei o nome, vacilei. Tudo que obtemos com excessiva facilidade, valorizamos muito pouco. Só damos real valor ao que amamos. O céu sabe colocar o preço nas coisas. É um pouco daquele negócio do que vem fácil, vai fácil, né? E eu, como eu não tenho obrigação nenhuma de nada, então eu vou só pegar aqui. As palavras dessa essa frase, essa citação, é de Thomas Paine. Não conheço o cara, mas enfim, tá aqui. Então, era isso que eu queria trazer aqui pro vídeo, e a ideia vai ser essa. Então, à medida que eu for lendo os capítulos, a minha ideia inicial tem capítulo que é muito grande, então talvez eu não consiga ler um por dia, mas a minha ideia é meio que ler um capítulo por dia, e aí no dia seguinte eu vou trazer aqui, meio que eu leio, eu tô tentando ler mais para dormir, né? Antes da hora de dormir, para meio que desligar o cérebro e tal, desacelerar. E aí eu vou ler, deixar aquele conhecimento assimilar ali no período do sono, e aí no dia seguinte de manhã eu vou gravar o vídeo sobre o capítulo trazendo aqui. Então a ideia vai ser essa, de praticar uma estratégia de ler e criar alguma coisa refletindo com minhas palavras, colocando meus comentários em cima e trazer essa para, de certa forma, no final das contas, esse vídeo é para mim. Então é meio que um exercício de reforço, mas caso você também esteja nessa onda aí de ler, queria saber do livro e tal, não sei o que, isso interessa, de novo, ele convida a se inscrever aqui no canal que eu vou trazer esse e eu vou aplicar essa mesma coisa. Tem vários livros aqui, eu não consigo. Dá pra mostrar, vai. Aqui, ó. Minha estante com vários livros, tem alguns lacrados ali em cima, não consigo apontar, né? Mas tem vários desses eu já li, desses livros de desenvolvimento pessoal. E eu tava depois desse, né? Eu fiquei com a ideia de, mano, eu vou reler esses livros, depois que eu ler esses que ainda estão lacrados, nessa perspectiva diferente. Então, ler na ideia de criar um conteúdo, de fazer uma review, digamos assim, e para assimilar e tentar aplicar aquele conhecimento logo à medida que eu adquiri para fortalecer, porque também tem uma frase que inclusive ele fala aqui, que é uma pessoa, um estudante profissional, uma pessoa que muito consome, que aprende e tudo mais e não produz nada. Você só consumindo, 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 no final não produz nada, se você não está aplicando aquilo que você aprendeu na real, você não aprendeu, não serviu de nada aquele conhecimento. Então, eu segui esse paradigma e agora eu quero quebrar isso. Então é isto. Valeu.